Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sexto domingo depois de Pentecostes. Faremos a nossa consideração, a nossa meditação no dia de hoje, a partir da Epístola de São Paulo aos Romanos. Nós vemos aqui, pois, que existe uma relação muito íntima entre a morte e a ressurreição corporal de Cristo e a morte e ressurreição espiritual do cristão no batismo. De modo que nós podemos dizer, a pia batismal é como que um sepulcro místico, no qual a alma se sepulta para morrer ao pecado e ressuscitar para uma vida nova com Cristo. Consideremos, pois, esta passagem de São Paulo, no qual ele nos explica nos dá todo este ensinamento. Assim, o grande apóstolo nos ensina que viver no pecado significa sujeitar-se a ele, obedecer às concupiscências. Morrer ao pecado é desligar-se do seu domínio, é romper com toda a relação com todo tipo de pecado. É necessário, pois, então, que realmente estejamos mortos ao pecado. Mas como é que nós, católicos, cristãos, podemos morrer ao pecado? São Paulo nos explica, fazendo esta análise, mostrando essa íntima relação que existe entre o significado místico do batismo. Quando fomos batizados, pois, em Cristo Jesus, nós o fomos batizados em sua morte, nos diz São Paulo. Com isso, quer nos ensinar que, pelo batismo, nós estamos associados a nosso Senhor Jesus Cristo de um modo místico e real. A sua morte redentora, quando, pois, pela sua morte redentora, fica morto também o homem velho, o nosso corpo de pecado. O homem, como tal, estava antes do batismo, pois estávamos todos escravos do pecado, manchados pela concupiscência. Cristo, com sua morte, pois, se ele liquidou tudo que se refere ao pecado, até o ponto de que este não possa mais voltar com as mesmas pretensões ante a justiça divina, morreu ao pecado uma vez por todas, também nós, uma vez associados, submergidos em sua morte, nós temos uma total separação com o pecado. Ainda mais, São Paulo não se contenta somente em nos mostrar este aspecto negativo de nossa morte ao pecado, mas insiste ainda em um aspecto positivo que mostra, que demonstra a nossa ressurreição, a nova vida. Por isso, começa nos apresentando a ideia de morte, a ideia de sepultura. Com isso, o cristão, morto e sepultado com Cristo, tem já por completo, como Cristo, o ponto de partida para a ressurreição. Essa ideia está, pois, bastante expressada no rito do batismo, que tem um duplo momento, podemos assim dizer. O da imersão, que é a imagem desta morte, imagem de sepultura, e também o de emersão, que é a imagem da ressurreição. Assim, ao falar de sacramento, nós afirmamos, pois, o sinal eficaz da graça de Cristo, que simboliza aquilo que produz e causa o que significa. Para compreendermos bem, devemos então recordar que o batismo quer dizer justamente submergir, fazendo referência aqui à antiga forma de conferir o batismo mediante uma tríplice imersão. São Paulo não fala somente do novo que surge, mas também do velho que se deixa. Nós sabemos que o homem velho foi crucificado em nós para que seja aniquilado o corpo de pecado e que não sirvamos ao pecado.
pois quem está morto está livre do pecado. E se nós estamos mortos com Cristo, também nós viveremos com Ele. Em resumo, nós podemos dizer que São Paulo nos diz, nos afirma, ensina que é pelo batismo nós ficamos incorporados, submergidos a Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. E nos faz assim aptos para chegar até nós os benefícios da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor. Morrer e ressuscitar encontram no batismo a sua representação. Assim sendo, estimados católicos, estimados irmãos, o batismo, como sinal da nova humanidade, reveste-nos de uma nova veste. Revesti-vos do homem novo, que foi criado segundo Deus. Nós vamos ler depois São Paulo escrevendo aos Efésios. É a partir desta inserção em Cristo que nós formamos com Ele uma mesma coisa, animados de um mesmo princípio vital. E podemos então com toda razão exclamar que fomos crucificados ou concrucificados com Ele, consepultados com Ele, convivificados com eles. E já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Destaquemos que o batismo não nos incorpora a Cristo de qualquer maneira, devemos ter bem presente isso, mas que nos introduz em sua morte. Nós somos sepultados nele, como também com ele nós ressuscitamos. Assim, o que levamos a termo, o que podemos entender na morte de Cristo, fazendo uma relação com a vida de Adão. A vida que, enquanto tal, não ressuscitada de novo, pois precisamente o sentido dessa morte consiste em que a vida de Adão se encaminha a seu fim. Em outro sentido, podemos assim dizer que nosso Senhor Jesus Cristo dá a seu corpo em glória, dá a seu corpo na glória de seu Pai uma nova força, incomparavelmente mais perfeita que a anterior. Convém, no entanto, advertir algo de suma importância que muitos católicos, pois acabam esquecendo, e muitos falsos cristãos, pois acabam também considerando de outra maneira, o seguinte sentido: o católico falso chega à conclusão, bom, se eu já estou morto com Cristo, se eu estou ressuscitado com Cristo, se é Cristo que vive em mim, pronto, não preciso eu me esforçar, não preciso eu fazer mais nada e está tudo certo. Ou então cai naquela de que, bom, então alguma coisa não está certo, eu não cresço nas virtudes, eu caio nos mesmos pecados, eu tenho as mesmas misérias. Ou, por outro lado, o falso cristão que vai dizer: eu aceitei a Cristo, eu aceitei a Jesus, eu estou salvo, acabou, não preciso fazer nada. Não. Prestemos atenção. Esta nova vida, a que nascemos por nossa inserção em Cristo, a que São Paulo alude várias vezes em suas cartas, começa certamente no batismo, mas não alcança sua plenitude senão depois da nossa morte corporal, da nossa saída deste mundo. Assim, pois, nós podemos concluir, como um alerta, uma exortação, devemos viver vigilantes para que o pecado não reine de novo em nós como antes do batismo, para que nós não cheguemos a nos tornar novamente escravos do demônio, para que nós não nos deixemos cair nas mesmas atitudes, nos mesmos vícios do homem velho antes do batismo. Isso supõe que, mesmo depois do batismo, o pecado pode reconquistar em nós o seu antigo domínio, fazendo morrer-nos para Cristo e viver para o demônio. A luta é árdua, a luta é dura, é dia após dia.
E há alguns que vão dizer: bom, eu não tenho forças para resistir. Eu não consigo, eu me esforço, mas a coisa parece que não vai. São Paulo responde isso, pois dizendo que não é verdade. Nós estamos já sob a lei. Perdão, nós já não estamos sob a lei que sinalava o pecado, mas e que nós estamos sobre a graça de Deus. Nós estamos sobre a graça, que com a nossa inserção em Cristo alterou completamente o poder do pecado. Nós temos a grande graça, a grande bênção de poder confessar os nossos pecados, de poder restabelecer a paz de nossa consciência. Nós temos a grande graça de receber a Sagrada Comunhão, que fortalece a nossa alma, que alimenta a nossa alma, e nós, pois, todas as nossas obras sendo feitas em estado de graça, as nossas miseráveis orações, as nossas tão frágeis obras, pois têm um grande mérito diante de Deus. Assim, pois, não é verdade que não temos força. Não é verdade que não há solução. Não é verdade que não dá para se esforçar, que não dá para vencer os vícios, que não dá para vencer as imperfeições, que não é possível levar uma vida de piedade. É possível e muitos levam. Morte e vida. Reproduzamos em nossa vida o mistério de Cristo, sua morte e sua vida, para estar intimamente unidos e identificados com eles. Nos diz São Paulo, em outra carta sua aos Colossenses, havendo sido sepultados com ele no batismo, também haveis ressuscitado com ele da morte, por virtude da graça de Deus. Estais mortos no pecado, mas Deus os faz reviver com Cristo. Vida e morte. Quanto mais morte, mais vida. Não se pode servir ao pecado e a Deus, ao homem velho e ao homem novo regenerado pela graça de Deus. O cristianismo, a nossa santa religião católica, pois exige uma firmeza de caráter, exige virilidade, constância, firmeza de princípios, claridade de conduta, ânimo em todas as nossas obras. Lutemos todos os dias, cada vez com maior coragem, até alcançar uma perfeita morte e uma perfeita vida. Esta última, pois, será a nossa definitiva herança na eternidade, quando nosso Senhor nos chame e nos diga: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, vou colocar-vos à frente do muito. A morte ao pecado se realizou pelo nosso santo batismo uma vez, mas esta morte deve ser mantida, deve ser confirmada, deve ser renovada todos os dias de nossa vida. É morte às pequenas mentiras, é morte à impaciência, morte aos vícios, aos nossos defeitos, morte à língua, morte às mentiras, às bebedeiras, morte a tudo aquilo que é carnal, enfim, morte a tudo aquilo que nos leva a, uma vez mais, nos tornarmos escravos do demônio. O batismo, nós sabemos, moderou, acalmou a nossa concupiscência, mas não a suprimiu. E por que deixa subsistir? Pois para que nós pudéssemos experimentar e comprovar todos os dias de nossa corrupção natural. Para que nós aprendêssemos a compreender o abismo de miséria e de ruindade moral de que existe em nós.
Ademais, para que, convencidos de toda essa desoladora realidade, nós não nos orgulhemos. Antes, devemos confessar humildemente a nossa impotência, a nossa pecabilidade. E mais, devemos, pois, confiar inteiramente em Deus, totalmente nele, em sua divina graça, e não em nossas forças, em nossas virtudes. E assim, serve também como meio de nossa constante luta contra o poder do pecado, contra as paixões, contra toda classe de seduções, e permanecermos conscientes e voluntariamente fiéis a Deus na busca da conquista de virtudes. A morte do pecado se realizou certamente em nosso santo batismo, mas devemos seguir. Devemos seguir, pois, com esta lei do pecado que domina em nossos membros. Mas sigamos, pois Deus nosso Senhor não nos abandona. Sigamos, pois queremos realmente o reino de Deus em nós. Queremos realmente chegarmos a esta verdadeira ressurreição com Cristo. Em virtude, pois, do santo batismo, somos membros de Cristo, chamados a viver sua vida mesmo, não de um modo tíbio, não de um modo débil, mas de uma maneira intensa, de modo a transformar-nos na imagem de Cristo, até que sua graça e suas virtudes resplandeçam em nós com toda a sua beleza e esplendor. Que Nossa Senhora do Carmo, nossa boa mãe, nos ajude e nos proteja. Que a cada dia possamos morrer, que a cada dia possamos dar morte ao pecado e a tudo aquilo que nos afasta de Deus e viver para Cristo. Deixar, melhor dizendo, que Ele mesmo viva em nós por sua santa graça. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.